Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro capítulo 3. O versículo 1 em diante, os deveres das mulheres, e maridos cristãos, tá? Isso é a leitura desse vídeo. Vamos ler. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos. A mulher, o casal cristão, tem que ser submissa ao marido, né? Mas não é por causa disso que ele deve se aproveitar da mulher. Não pode, presta atenção, vocês marido. A mulher deve submissão ao marido. Se a mulher está dizendo assim: ô marido, eu quero ir ao shopping agora de noite, e ele disser assim: não, meu amor, você não vai pro shopping hoje, deixe para ir amanhã. Você tem que acatar essa autoridade, né? Se você é um verdadeiro cristão, né? Então a esposa, se o marido disser: meu amor, você hoje não vai para o shopping, deixe para ir amanhã, porque talvez eu vá junto com você. Aí sim, a mulher tem que acatar a autoridade do marido, porque ele é a cabeça da mulher, né? Então, semelhantemente, vós mulheres, sede submissa a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres. O que quer dizer isso? A mulher é cristã, ela está na verdadeira igreja, ela segue a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, com amor puro e sincero no seu coração e com fé, que é a obediência. Então, né, ela, por ser assim, pode ganhar o seu marido incrédulo, que não é um marido cristão, né? Mas através do seu procedimento, né, mesmo sendo submissa a ele, ela pode, com os seus atos, né, atos de bondade, atos de amor, de companheirismo, né, de amizade entre um casal, pode ganhar ele para ser um cristão, né? Lendo a Bíblia para ouvir a palavra de Deus, mesmo sem ela estar falando, dizendo para ele, mas ele vendo a atitude dela, pode se tornar um cristão devido à sua esposa. Isso é claro, considerando a vossa vida casta, né? Ela também tem que considerar a vida dela casta, e ele também, sendo fiel um ao outro. E ela, como uma cristã, não deve se usar enfeites, né? Ela, como uma cristã, não deve usar enfeites exterior. Exterior é por fora, né? O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como trança dos cabelos, uso de joias, né? Tá botando brinco, anel, né? Ela não pode usar essas coisas, né? Nem vestido dispendioso, também não, né? Mas ela seja no íntimo do seu coração, no incorruptível, né? A mulher deve ser no íntimo de seu coração incorruptível, mas seja do íntimo do coração no incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é para que permaneçam as coisas, né?
Porque antigamente, lá atrás, muito antes de Cristo, o povo que era de Deus, aquele povo israelita, elas usavam essas coisas, né? Usava, se pintava lá atrás, lá no tempo de Moisés, né? Porque assim se adornava antigamente também as santas mulheres, né? Antigamente elas se pintavam, usava brinco, colar, pulseira, usava aqueles vestidos, né? E não tinha problema antigamente. Mas nos dias de hoje, dentro da doutrina de Cristo, a mulher não deve fazer isso, como está no versículo anterior. Mas seja no íntimo do seu coração, não voltar mais outro, o vosso adorno, isso é 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 em diante, está falando a respeito das mulheres. O vosso adorno não seja o enfeite exterior. Exterior é por fora da mulher, né? Que usa brinco, usa batom, usa rouge, se pinta todinho. Diz ela que é para ficar mais bonito. Quando não era cristão, eu até achava mais ou menos, mas não era muito a favor. E agora muito menos. Eu acho uma mulher pintada horrorosa. Desculpa, não quero ofender você, tá, meu amor? Não. Mas é o meu pensamento. Você não estou aqui para julgar ninguém. Não é a minha intenção. Eu acho hoje uma mulher pintada, cheia de quiriquiqui, horrorosa. Porque Deus já nos faz lindos. Deus, quando nos cria lindíssimo, né? Não tem para que usar mais batom, usar brinco, usar piercing, nada. Porque você já é linda quando nasce. Não é necessário essas coisas. Mas a legião de Satanás, né, produz essas coisas e assim leva você ao caminho do lago de fogo, fazendo essas coisas que é contrária a Deus, como está escrito aqui. O enfeite da mulher não deve ser enfeite exterior, que é um brinco, um batom, pintar a cara, usar bracelete, colar, essas coisas, e nem tampouco vestido dispendioso ou luxuoso, etc. Não é o uso de joias, está dizendo aqui, né? Eu não. Nem fazer tranças, uso de joias ou de ouro, né? Mas seja no íntimo do seu coração, no incorruptível, porque as mulheres que fazem essas coisas, ela é corrupta, porque ela está incentivando o pecado. Uma mulher que bota um batom vermelho, usa aqueles brincos, fica toda empiriquitada, ela está se insinuando ao pecado do homem. Porque a carne do homem é cheia de concupiscência, meu amor. Você não tem essa notícia ainda, mas eu estou te dando, se você não sabe. O corpo do homem, a carne do homem é cheia de concupiscência. E o mais terrível no homem da concupiscência é a dos olhos e a na boca. Essas duas coisas aqui, o olho e a boca, são terríveis. São duas concupiscências do nosso corpo que nos destrói, vamos dizer assim, nos destrói, né? Porque todas essas pessoas que querem aderir a essas coisas, ela não é de Deus, porque a pessoa de Deus não usa. Uma mulher de Deus não usa essas coisas. Você pode até aí estar dizendo, oxe, o irmão Antônio está aqui fazendo live para julgar as pessoas, está falando mal. Não, minha irmã, meu irmão, não estou falando mal de você. Eu estou falando o que está escrito. O vosso adorno não, está escrito não seja enfeite exterior. Se você bota um brinco é para quê? Não é para se enfeitar não? Se você usa um batom não é para se enfeitar não? Meu amor. Então Deus não quer essa coisa. Está entendendo? Não. Ele está dizendo aqui não. O vosso adorno não seja enfeite exterior. Como trança, uso de joias, né?
vestido dispendioso, luxuoso, escandaloso, né? Mas seja a mulher cristã, lá no íntimo do seu coração, incorruptível. Incorruptível. Um traje de espírito manso e tranquilo. Que é essa? Para que permaneçam as coisas. Porque assim, antigamente, essas mulheres faziam, né? Como eu já falei. Elas se adornavam antigamente com essas coisas. As mulheres que eram de Deus. E era chamada aqui de santa. Essas mulheres antigamente. Também as santas mulheres que esperavam em Deus. E estavam submissas a seus maridos. Mas elas se pintavam. Né? Como Sara, que Sara obedecia ao marido dela, a Abraão, porque ela era submissa a Abraão. Sara era submissa a seu marido. Ela obedecia a seu marido. E uma mulher cristã, ela deve obedecer ao marido. Não para ele se aproveitar dela, da situação, não. Não, porque eu sou o marido da minha esposa, eu posso fazer que bem entender. Não é dessa forma, não. Tudo tem que ser com muito respeito, combinação entre si, né? Mas ela deve sempre acatar a ordem do marido. Ela deve ser submissa ao marido. Isso é um dever da mulher. Agora eu vou falar de nós, né? Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem. Toda mulher cristã é considerada como filha de Sara. A mulher cristã, ela é considerada como filha de Sara, em obediência ao marido e a Deus, né? Se fazem bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, marido, nós, igualmente vós, marido, nós, marido, vivei com elas, com as suas esposas, vivei com elas com entendimento. Viveis com suas esposas com entendimento, dando honra à sua esposa, né? Dando honra à mulher, como vaso mais fraco, mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, né? Nós, marido, elas submissas a nós, não para nós judiar dela, maltratar dela, não. Com muito amor puro e sincero, ela é em obediência, né? E o marido dando aquilo que é necessário a ela. E nós, marido, né? Vamos viver com as nossas esposas com entendimento, né? Dando honra a ela, né? E tendo ela como um vaso mais fraco, frágil, né? Sendo elas herdeiras convosco da nossa salvação, da nossa vida eterna. Se ela for assim, e nós for do bem junto, ambos, em comunhão com um com o outro e com Deus, vamos ter ambos a vida eterna, ambos a salvação, para que não seja impedida a vossa oração, né? Agora, ainda em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo é o 8, né? Vamos falar de amor, vamos falar do amor. Isso é 1 Pedro, capítulo 3, que vai falar a respeito de amor. Vamos ler. Finalmente, sede todos, né? Tanto a mulher quanto o homem, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, tanto o homem quanto a mulher. Não pode andar em discordância um para com o outro. A mulher tem que obedecer o homem e o homem a mulher, com amor puro e sincero, em que? Em comunhão com Deus. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor fraternal.
misericordioso e humilde, com humildade. Isso é o casal, né? Não retribuindo mal por mal. E às vezes nós se irrita com a esposa, às vezes a esposa se irrita conosco, mas por ela se irritar conosco, devemos dar beijinho nela, devemos voltar com pedir perdão, pedir desculpa se caso erramos com ela, e ela fica brava conosco, devemos voltar para ela com carinho, não com o mesmo mal, com o mesmo procedimento, com a mesma ira, né? Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isto foste chamado, para herdar uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano, né? Porque acontece num casal de a mulher tá falando mal do marido, ela tá com a língua maligna. Se você é um casal, como é que você vai falar mal do seu marido? Como é que o marido vai falar mal de sua esposa? Isso é contrário a Deus. Se você é um cristão, se você é uma cristã, ambos devem ter um amor fraternal entre si. Se caso houver alguma treta, aquele que está sendo ofendido, retorne para ela, não com o mesmo tom que ela te tratou, mas com beijinho, com carinho, com desculpa e com perdão. Esse é o dever do verdadeiro cristão e da verdadeira cristã, né? E que sua boca não fale coisas terríveis, nem engano. Porque a nossa boca é uma peçonha, é um fogo que destrói. Sabia disso? Isso está na doutrina de Cristo. A nossa boca é uma ápide muito maligna. Devemos ter muito cuidado com a nossa língua, né? Ainda em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11 em diante, a aparência é uma aparência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. A aparência não, me perdoe, eu li errado, é a paciência. Desculpa aí pela leitura, eu li errado. É a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo, né? Porque Cristo sofreu pacientemente quando trouxe a sua igreja, né? Cristo sofreu pacientemente. Ele apanhou, levou flechada, chegou até morrer, mas morreu pacientemente por obediência a seu Pai, por amor a Deus, ao Pai, né? Por amor à igreja que ele trouxe. Por isso que ele sofreu aflições, foi injuriado, apanhou por amor da igreja que Deus mandou através dele. Por isso que Cristo sofreu essas coisas. E está relatando aqui a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. É isso que devemos ter, né? Devemos ter essa paciência na aflição, na tribulação, né? Naqueles que nos perseguem, naqueles que nos maltratam. Devemos ter paciência e perseverança para aguentar tudo isso em Cristo Jesus, né? Tudo isso devemos aguentar. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 3 versículo 11 em diante. A paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo, né? Aparte-se do mal,
aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e a siga. Tem coisa melhor do que essa? Não tem, não existe. Aparte-se de todo mal, de toda aparência de mal, de todo mal. Que mal são esses? Não roubar, não matar, não enganar, não estar mentindo, não estar adulterando, não estar se prostituindo, né? Não estar usando joias, batom, etc, que eu já li anteriormente, não sendo gay, não sendo lésbica, que mais? Muita coisa, é muita coisa, tem muito mais, né? Então, aparte-se do mal, isso tudo é mal, isso tudo que eu falei é mal, Deus não aceita, né? Deus não aceita, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e a siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Os olhos de Deus estão sobre o justo. Todo aquele que comete iniquidade é injusto. Todo aquele que desobedece a Deus é injusto. Todo aquele que não quer seguir a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, é injusto. Todo aquele que não tem amor puro e sincero em seu coração é injusto. É injusto. E os seus ouvidos atentos à súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Precisa eu falar mais alguma coisa? Não precisa. A palavra de Deus está aqui. Então você não tem como dizer que eu estou julgando você, que eu estou falando mal de você. Você não tem como falar isso de mim, porque não é eu quem fala, é Deus quem está falando aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre o injusto. Se você é um beberrão, só quer estar na farra, enchendo a cara, chega em casa, vai dar nos filhos, vai dar na mulher, deixa faltar as coisas para a sua família. Você é uma pessoa injusta para Deus. Você é lésbica, está indo com o curso natural de Deus, você é injusta para Deus. Você é gay, está se transando com homem, você é um homem injusto para Deus. Deus não quer saber de você assim. Só se você se abandonar essa prática, Deus vai te receber de braços abertos. Não pense vocês, estou falando no geral, não pense vocês que dizendo que ama a Deus, que tem fé em Deus, que acredita em Deus e está praticando essas coisas, que Deus vai receber você. Não pense assim. Mas Deus te dá a oportunidade de você se arrepender dessas práticas. Sabia? Você pode ser gay, pode ser lésbica agora. Não sei se tem alguém assim, desse tipo aí. Você é gay, você é lésbica, Deus pode te receber claramente. Mas para isso, você vai ter que deixar essas práticas. Você vai ter que se arrepender desse erro que você anda cometendo. Porque isso é contrário a Deus, né? Então, se você se arrepender de ser gay, se você se arrepender de ser lésbica, se você se arrepender de estar na farra bebendo, enchendo a cara, se você se arrepender de ser um adúltero ou uma adúltera, de ser uma prostituta, um prostituto, de ser um roubador, de ser um enganador, um mentiroso, etc, 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 se você deixar essas práticas, Deus vai te receber de braços abertos. Mas se você pensa que Deus vai te aceitar dessa forma, está redondamente enganado. Porque tem gente que tem esse pensamento. Já vi aqui mesmo no Quai,
gente falando essas coisas. Mas é engano, tá? É engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos à súplica, à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Não só o mal, quanto a ordem dele. Ora, quem é o que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, que tem gente que padece por amor da justiça, mas também, se padecerdes por amor da justiça, Deus é justiça. Bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Porque Deus é justiça. Então, se você anda praticando aquilo que é agradável a Deus, sem mácula, né? Não tem mais as ameaças. Não teme. Não tem mais as ameaças, nem vos turbei. Antes, santificai os vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança de que há em vós. Eu, como cristão da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, eu não posso responder a uma pessoa que está me tratando mal com o mesmo ímpio, com a mesma impiedade que ele para comigo, mas com mansidão. Irmão Antônio, seu vagabundo, não sei o quê. Eu digo, eu estou aqui, meu amor, não fale isso comigo não, meu amor, que é isso? Né? Diminuindo a voz, não pode. Tem que responder com mansidão e temor, no temor de Deus, né? Para aquele que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Eu tenho a esperança da vida eterna. Então, eu tenho que responder com mansidão e temor, né? Mansidão e temor. Todo aquele que vos pedir a razão, né? Na esperança daquele que há em mim, né? Tendo uma boa consciência, para quê? Naquilo em que falam mal de vós, fique confundido os que te vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque não acontece isso? Por exemplo, eu sou membro da igreja verdadeira. Eu sou um cristão verdadeiro da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Deus mandou através de seu filho. Não foi a ação do homem de hoje, é a igreja de Deus, que Deus mandou através de seu filho, a única e verdadeira. Eu sou membro dela e eu devo, né, ter uma boa consciência. Eu devo ter uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de mim, né, naquilo em que falam, porque existe, tem gente que os invejosos vai falar mal de mim. Os que têm inveja, que estão na legião do mal, na legião de Satanás, pode ter inveja de mim por eu ser bem sucedido em alguma coisa, por eu ter a minha casa, etc, etc. Alguém pode ter inveja de mim e tá falando mal de mim, por eu ser um cristão verdadeiro, por eu ser membro da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Pode acontecer isso. Naquilo em que fala mal de mim ou de vós, sendo um verdadeiro cristão, fique confundido, eles vão ficar confundidos.
por falar mal de mim, por estar vituperando o meu procedimento com Cristo. Ele está me vituperando, falando mal de mim. Porque o meu procedimento com Cristo é bom. Mas para ele que está na legião do mal, na legião de Satanás, ele vai estar me criticando. Como eu sei que alguém pode estar aí me criticando, me vituperando por não aceitar a verdade. Está falando mal de mim. O irmão Antônio, isso, não é verdade? Não pode ter alguém assim. Não estou falando com você, mas pode ter alguém pensando isso de mim, querendo falar mal de mim. Então você está sendo confundido por causa do meu procedimento bom para com Cristo. Porque você está na legião do mal, está na legião de Satanás. Aí você está falando mal de mim, por estar ouvindo a verdade, né? Porque melhor, prestem atenção, porque melhor é sofrer fazendo o bem, prestem atenção, porque melhor é sofrer fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer. Então eu sofro, eu posso ser injuriado, eu posso ser maltratado porque estou fazendo o bem, mas é vontade de Deus ser assim, porque Deus quer que eu sofra. Cristo não sofreu? Cristo sofreu abundantemente por causa da igreja que ele trouxe. Até morreu por causa da igreja que ele trouxe. Da mesma forma, eu, como membro dessa igreja que Cristo trouxe, devo até padecer como ele padeceu. O apóstolo Paulo passou fome, passou sede, dormiu ao relento por amor da igreja. Isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou a passar fome. O apóstolo Paulo pregava dentro da igreja de Deus com fome. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele pregava com fome, coitado. Com fome. Fome mesmo, ele pregando dentro da igreja de Deus com fome. Mas o apóstolo Paulo não foi esse de chegar assim para os irmãos: irmão, eu vim aqui pregar para vocês e estou com fome. Será que vocês não têm um pãozinho aí para eu comer? Não. O apóstolo Paulo jamais falou algo para tirar dos irmãos para ele, nem que sequer um pão para ele comer. Está lá em Colossenses, no seu versículo. Agora não lembro. Mas Paulo passava fome pregando o evangelho, mas não era dele. Por amor à igreja, ele não pedia nada aos irmãos, nem sequer um pão para comer. Mas os pastores diabólicos de hoje, né? Os pastores diabólicos de hoje, nas suas igrejas falsas de Satanás, ele tira até o último centavo dos irmãos dentro da igreja. Mas quanto ele tira, mais quer. Mas quanto ele tira, mais quer. Mas o apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo nosso para hoje, ele pregava com fome e não pedia nem sequer um pão para ele. E quando ele trabalhava para se manter, que ele fabricava tendas, ele sabia fazer tenda, ele trabalhava para se manter, para não ser pesado aos irmãos dentro da congregação. Isso é bíblico, está na Bíblia, né? Mas os pastores de hoje, ele tira até o último centavo seu. É propósito disso, é campanha disso, é congresso disso, daquilo, é jejum, é Santa Ceia, é não sei o que, e vende isso, e assim vai. Por causa da ganância, da avareza, né? É isso que eles fazem nessas milhões de igrejas de Satanás que tem por aí. Me desculpa, tá? Eu falar assim, mas eu estou falando a verdade. Sei que você não aceita, diz que eu estou falando mal, julgando, mas
Não é eu que julgo não, é a palavra de Deus quem está te julgando, tá? Então não fica com raiva de mim, tá, meu amor? Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento. Então, essas pessoas que falam mal de mim, por eu estar pregando a verdadeira igreja, né? Dizendo que eu estou julgando, por exemplo, esse é um exemplo que eu estou dando agora, dizendo que eu estou julgando, estou falando mal das pessoas, falando mal das igrejas, né? Essas pessoas estão vituperando o meu procedimento para com Cristo, porque eles não aceitam a verdade, né? Porque é melhor sofrer fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim que eu quero, do que fazendo mal, que é o que os pastores de hoje fazem. Pensam eles, né? Não sei que entendimento é eles que têm, não sei que entendimento que é esse que os irmãos têm dentro dessas igrejas falsificadas, que está recebendo o mal e eles estão lá, glória a Deus, aleluia. Eles estão indo para o lago de fogo e estão dizendo, glória a Deus, aleluia. Isso é as falsas igrejas que tem por aí, católica, assembleia, adventista, testemunha de Jeová, etc, etc, etc. Tudo de Satanás. Me desculpem, viu? Porque a igreja verdadeira, única, igreja verdadeira e única é a igreja de Deus. Foi Deus quem mandou seu filho trazer, através da sua lei, da sua nova aliança, da sua doutrina e de seus mandamentos. Sei que tem muitos aí que tem algum entendimento de Bíblia, tá me criticando aí. Ai, né? Mas é a verdade, meu amor, é a verdade pura, nua e crua, como se diz. É a verdade nua e crua, né? A igreja verdadeira não é criada pelo homem, não é inventada pelo homem. A igreja verdadeira, quem mandou foi Deus, através de seu Filho Cristo. Isso é a verdade. Só que, quando o apóstolo Paulo morre, né? Quando o apóstolo Paulo morreu, essa igreja parou por causa dos gananciosos. O povo se voltaram para a ganância, como mesmo antes de Cristo chegar, né? Como mesmo antes de Cristo chegar. O povo abandonaram a igreja do deserto e foram criar as suas, por causa da ganância, de tomar o dízimo do povo. Isso é o que Malaquias está repreendendo o povo lá naquele tempo, né? Por causa disso. Depois de Cristo, depois de Paulo, o povo vendo a possibilidade de tirar dinheiro do povo através da palavra de Deus, se multiplicaram absurdamente até os dias de hoje e não pregam a verdadeira igreja. Não pregam, não tem. Essas igrejas criadas por homem não pregam a igreja de Deus. Não. Foi eles quem criou. A igreja de Deus não é uma placa, como diz o povo aí, mas é uma placa. É a igreja de Deus. É uma placa assim. Vejo muitos evangélicos dizer: a igreja não tem placa não. A igreja não é uma placa não. A igreja somos nós. Já vi absurdamente um monte de evangélicos falar essas coisas. A igreja somos nós. Jesus Cristo não tem igreja não. Não lê a Bíblia, né? Por isso que falam essas coisas. Porque Cristo trouxe a igreja e chama-se Igreja de Deus. Tem vários versículos na Bíblia. Na Bíblia você nunca vai achar Igreja Católica, Igreja Assembleia, Igreja Universal, Poder de Deus, Cristão no Brasil, Adventista, Testemunha de Jeová, etc, etc. Você não vai encontrar na Bíblia, mas vai encontrar Igreja de Deus. Foi Cristo quem adquiriu ela com seu próprio sangue, mandada pelo Pai. Tá? Porque melhor é sofrer fazendo bem, se é vontade de Deus,
assim que ele quer, do que fazer mal, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, né, daquele povo de antigamente, o justo pelos injustos, né, de antigamente, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Cristo pregou. Por isso que ele passou 3 dias e 3 noites debaixo da terra. Porque deu tempo de ele ir lá na prisão dos espíritos do mal. Cristo foi dar a igreja a ele lá, a igreja verdadeira, até para aqueles que morreram sem Cristo. Na ignorância, Cristo foi lá levar a igreja verdadeira para eles. Porque todo aquele, muita gente, um diz que vai para purgatório, outra vez que diz que vai não sei para onde, que vai não sei para onde, outros dizem que vai para o céu, tudo mentira, né? Ninguém foi para o céu ainda. Ninguém foi para purgatório, que não existe purgatório. Né? Não existe essa coisa. Ou vai para debaixo de um altar, que existe um altar, ou vai para debaixo de um altar esperar a ressurreição, ou vai para a prisão. Aqueles que morrem sem Deus vai para uma prisão espiritual, esperar a ressurreição do último dia. Quem morre em Cristo também não vai para o céu, está esperando a ressurreição do último dia. Não estão salvos ainda, mesmo seguindo tudo certinho como Deus manda. Ninguém está lá. Ninguém foi para o paraíso ainda. Ninguém. Nem Maria, nem João, nem Joaquim, nem Mané está no paraíso. Ninguém. Todos eles que morreram em Cristo estão debaixo de um altar, esperando o último dia. Os que morreram sem Cristo também estão esperando o último dia. Todos eles. Uns estão na prisão e outros estão debaixo de um altar. É o que estou dizendo? Não, é a palavra de Deus. Porque ninguém subiu ao céu. Ninguém é ninguém, né? Ninguém é ninguém. Tem a igreja falsa aí que diz: Maria está lá, ao lado do filho, intercedendo. Mentira. Santo fulano do tal está intercedendo. Mentira, rapaz. Tu acreditar numa besteira dessa? Mentira. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu. Quem? Cristo. Ninguém subiu. Nem os bambam de antigamente de Deus subiu. Muito menos de quando Cristo estava. Ninguém subiu, senão que desceu. Filho do homem, Jesus Cristo. Então, isso é doutrina diabólica, engano. Tudo que tem engano é diabólico. Tá? Tudo que tem mínimo engano no meio é diabólico, meu amor. No qual foi também e pregou aos espíritos em prisão. Cristo, né? Quando morreu. Os quais, noutro tempo, lá antes de Cristo, né, foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Está falando de quem? Daquele povo lá do dilúvio, lá de trás. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Muita gente diz, nesse versículo aqui, eu chego a acho graça, sabe? Muita gente aqui fala aqui nesse versículo que essas 8 almas aqui se salvaram. Tiveram vida eterna. Mentira, rapaz. Se salvaram de perder a vida material. Eles se salvaram através da água de perder a vida material, porque os outros rebeldes dessa época aqui de Noé morreram porque estavam na legião do mal, muito desobedientes. E Deus destruiu eles todos.
carnalmente. Era povo carnal. Deus destruiu ele. E como está escrito aqui, os quais no outro tempo foram rebeldes. Eles eram rebeldes a Deus. Fazia tudo quanto não presta. Por isso que Deus destruiu todos eles. Porque era pai com filha, era irmão com irmã, era tio com tia, né? Antigamente, a primeira geração não era assim. Antigamente, era irmão com irmã, era tio com tia, era pai com filha, antigamente. Por isso que se perderam. Por isso que Deus destruiu a todos. Porque era dessa forma. Né? Mas aí, Deus viu uma família razoavelmente boa, que era a família de Noé. E Deus salvou eles dessa destruição, do dilúvio, para que eles não morram carnalmente. Entendeu? Para que eles não morram carnalmente. Para dar sequência a essa geração em que estamos hoje. Nós somos filhos de Eva através de Noé, né? Nós somos filhos de Eva, mas somos da geração de Noé, né? Da geração de Noé. Todos nós aqui, seja índio, seja o que for, somos da geração de Noé. Ele se salvou da morte carnal através da arca, né? Que Deus mandou ele construir. Mas os outros, que eram do mal, perverso, morreram. Deus destruiu, porque Deus viu o que eles estavam fazendo. Fez, antigamente, né? Que era pai com filha, irmão com irmã, e etc, etc. Aquela geração primeira foi assim. Encheu a terra, mas eram tudo da legião do mal. Passaram-se para a legião do mal. E aí, né? Deus destruiu eles por causa disso. E salvou essas 8 almas. Muita gente diz que essa salvação aqui é vida eterna. Mentira! Mentira! Isso aqui não é salvação eterna, não. É salvação carnal. Salvação material. O pastor que ensina essas coisas é mentiroso, né? Quando está escrito aqui, enquanto esperava a arca na qual pouca, isto é, 8 almas se salvaram através das águas. Aí eles pensam que essa salvação aqui é salvação eterna. Não, não tem nada de salvação eterna. É salvação material, né? Não tem nada de salvação espiritual, é salvação material, carnal. Eles se salvaram de não morrer afogado, porque Deus deu a dica para ele fazer a arca, né? E matar os outros perversos, que até então a família de Noé não era, né? Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, que também agora, por uma verdadeira figura o batismo, vós salva, a qual não é despojado da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Pela ressurreição de Jesus Cristo. O que vem entender isso aqui, esse versículo? Isso é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vou ler o 20, né? Vou ler o 20 e vou até o 22. 1 Pedro, capítulo 3, até o 22. Diz: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Se salvaram através da água, mas salvaram as suas vidas carnal. Muita gente confunde isso aqui com que fosse um batismo,
fosse não sei o que. Não é isso. Salvaram as suas vidas carnal através da água. Que também agora, no tempo de Cristo, né? Agora está falando ali, foi no tempo de Noé, que ele se salvou através da água, mas salvou a vida carnal. Mas no tempo de Cristo, agora, no tempo de Cristo, que também agora, no tempo de Cristo, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva. O batismo vos salva, o qual não é despojamento da imundícia. O batismo não é despojo de imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência. O que é que quer dizer isso? A indagação de uma boa consciência é que quando ele está se batizando, né? Ele está se batizando, ele está na mente dele lembrando de todos os seus pecados e se arrependendo dele para se batizar, né? Ele está indagando os seus pecados através da sua consciência, porque ele está limpando a sua consciência mal para uma consciência pura, né? Ele está limpando a sua consciência da parte de Satanás para a consciência pura de Deus. Isso é o batismo. Indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo, que quer dizer ressurreição de Cristo. Porque quando estamos em pecado, estamos mortos. A morte de Cristo quer dizer isso, né? A morte de Cristo quer dizer isso. Cristo morreu, não tinha pecado nenhum, mas ele se fez pecado. Isso é bíblico. Cristo não teve pecado nenhum, mas perante a sua morte, ele se fez pecado pelo aquele povo que Deus deu a ele, para ele resgatar, que ele não conseguiu. Estão entendendo o ponto aí? Não sei se vocês estão entendendo. A ressurreição de Cristo, quando ele ressuscita, ele morreu Cristo morreu por causa dos pecados do povo israelitas e das tribos que mataram ele. Eles eram muito pecadores, 90%, que era povo de Deus, e esse povo foi dado para Cristo resgatá-lo. Cristo não conseguiu, eles não quiseram abandonar o pecado que eles estavam cometendo e se regenerar a Cristo. E Cristo morreu por eles. Eles mataram Cristo pelo pecado deles. Pelo pecado deles, eles mataram Cristo. Pelo pecado deles, Cristo morreu. Está entendendo o ponto aí agora? Pelo pecado do povo israelitas, eles mataram Cristo. Pelo pecado do povo israelita e as tribos, Cristo morreu e ressuscitou sem pecado, porque ele se fez pecado deles, mas eles não aceitaram, mataram ele pelos seus pecados. Entendeu agora a diferença? Então, da mesma forma, é nós quando estamos no pecado, estamos mortos para Deus, para com Deus. Presta atenção, para vocês entenderem. Quando estamos fazendo pecado, quando estamos sendo gay, sendo lésbica, enchendo a cara na farra, adulterando, prostituindo, roubando, enganando, mentindo, matando, quando estamos fazendo essas práticas, estamos mortos para Deus, porque estamos contra Ele, certo? Mas ao deixarmos essas coisas de coração, com sinceridade, ao deixar de praticar essas coisas e nos batizando,
que é uma lavagem, né? Quando nós aceitamos, a gente está fazendo essas coisas, mas aceita a lei de Cristo, que é contra essas coisas. Aceita a doutrina de Cristo, que é contra essas coisas. Aceita os mandamentos de Cristo, que é contra essas coisas. E vamos nos batizar para nos lavar dessas coisas mal que a gente praticava. Nós estamos ressuscitando com Cristo. Nós estamos nos vivificando em Cristo. Vivificando. Porque estávamos mortos. Porque estávamos mortos, cheios de pecado. Todo aquele pecador é morto para Deus. Mas podemos ressuscitar como Cristo fez. Deu um exemplo. Cristo deu um exemplo. A ressuscitação de Cristo, porque muitos não entendem essa coisa. Quando Cristo ressuscita, é um exemplo. Não é porque a carne envelheceu não, minha gente. Muita gente pensa dessa forma. Não, porque Cristo morreu e ressuscitou, ficou vivo de novo. Mas o problema não é esse. Cristo morreu por causa do pecado do povo que era de Deus. Quando ele ressuscita, ele está se livrando dos pecados do povo que era de Deus. Ele está se livrando dos pecados. Da mesma forma somos nós. Ele está ressuscitando. Ele está vivificando espiritualmente para com Deus. Isso é Cristo. Ele morreu carnalmente por causa dos pecados. Cristo não morreu por causa dos pecados de quem? Do povo israelita. Cristo morreu por causa do pecado do povo israelitas e as tribos, que era contrário à igreja que ele trouxe. Né? Por isso que ele morreu. Mas quando ele ressuscita, ele está ressuscitando sem pecado, para dar o arrependimento para eles. Eles não querem. Nós, quando estamos em pecado, estamos mortos. Quando estamos em pecado, estamos mortos para Deus. Mas podemos ressuscitar como Cristo. É um exemplo entre essa trajetória de Cristo e nós, dentro da verdadeira igreja. Estamos ressuscitando. Como? Porque nós morremos para o pecado e estamos ressuscitando em Cristo. Para quê? Para a vida. Para que vida? Para a vida eterna. Entendeu? Nós estamos ressuscitando em Cristo para a vida eterna. Quer dizer, nós estamos vivificados em Cristo. Morto para o pecado, mas vivificado em Cristo. Né? Por isso, né, o qual não é despojado da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Isso é um dever de todo cristão verdadeiro, ter uma boa consciência, uma consciência pura, limpa, sem mácula, sem pecado, né? Para com Deus, pela ressurreição de Cristo. Então, essa ressurreição de Cristo aqui é quando nós vivifica, porque estávamos mortos para Deus. Mas nós abandonando o pecado, estamos sendo vivificados em Cristo. Estamos sendo ressuscitados espiritualmente. Não é, tem nada de carnal aqui. É espiritual. Né? Estamos ressuscitando com Cristo. Espiritualmente. Para a vida. Porque estávamos mortos no pecado. E agora estamos sendo vivificados em Cristo para a vida eterna. Né? Que é esta, né? Que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos,
sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Cristo se sujeitou a tudo por ordem de seu Pai, pela obediência a Deus. Assim devemos o fazer, para ser vivificado em Cristo, para que tenhamos vida abundante e não sejamos mortos para sempre, para com Deus, né? Não sei se vocês entenderam a leitura, né? Mas é assim. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Voltarei com o próximo vídeo, né, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, que relata a morte para o pecado e a pureza de vida. A morte para o pecado e a pureza de vida. Esse é 1 Pedro, capítulo 4, e o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, né? Compartilhem, né? Compartilhem bastante para que outras pessoas, seus amigos, seus parentes, seus familiares, possam ouvir a verdadeira palavra de Deus, né? Então compartilhe, deixe um joinha e ative o sininho, né, para quando eu postar um novo vídeo, vocês serem avisados, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e tenham um dia.